E aí, pessoal, beleza? Bom, quero conversar aqui com vocês a respeito de uma questão prática. Você está numa audiência lá, processo penal rolando, você está aguardando lá o pregão ser realizado para que possa começar essa audiência. E aí você já orientou o seu cliente anteriormente a ele não comparecer a essa audiência, ok? Por vários motivos, por questão de estratégia, técnica, de repente, como foi no meu caso concreto, além da estratégia, eu tinha optado em não levar o cliente, tendo em vista que uma testemunha de defesa que eu tinha rolado e que tinha também colocado como indispensável, não foi intimada por um erro do cartório. Então, a audiência ela ia ser fragmentada. Gente, qual seria a finalidade de fazer com que o meu cliente fosse à audiência? Nenhuma. Não teria nenhuma finalidade ali, porque o mais importante naquele momento era a presença do advogado, no caso eu. Temos que lembrar que o réu ele tem o direito a comparecer à audiência, tá? O Estado tem o dever de intimá-lo ou citá-lo, dependendo do momento processual, para que ele compareça à audiência. Mas comparecer ou não é um direito do réu, ok? Isso é uma extensão do direito de não produzir prova contra si, o direito à ampla defesa, que envolve questões estratégicas das partes, o direito ao silêncio, enfim, tudo isso, gente, já está mais do que batido. Mas parece que alguns magistrados ainda insistem em manter esse posicionamento, tá? De que o réu, se não comparecer, ele está demonstrando não ter interesse na causa. Gente, se o réu não tivesse interesse na causa, ele não teria constituído advogado. O fato dele não comparecer, né, não quer dizer que ele não tem interesse na causa. E o pior de tudo, é que no Código de Processo Penal prevê lá a possibilidade, né, da aplicação da revelia, como muitos magistrados querem fazer, tendo seus efeitos lá do Código de Processo Civil. Uma coisa é a revelia do Código de Processo Civil e uma coisa é a suposta ou a revelia lá do Código de Processo Penal. Pergunta que eu faço: qual é o efeito da revelia para o processo penal? Ou seja, o meu cliente não compareceu. Aí o juiz perguntou para mim: doutor, seu cliente não compareceu? Eu falei: não. Por quê? Eu falei: por estratégia da defesa, que eu ainda estou decidindo o que eu vou fazer. Eu não precisava nem responder isso, né? Mas por ter questão de educação, eu ainda informei o magistrado que eu estava decidindo o que eu iria fazer, se ele iria falar ou não em juízo. Tem posicionamentos já jurisprudencial do STJ nesse sentido. Também porque a audiência seria fragmentada, então não haveria necessidade do réu estar presente, ainda mais no período que a gente ainda vive aí de pandemia e por aí vai. Bom, o juiz, não satisfeito, passou a palavra para o promotor, como eu costumo chamar o litisconsorte ativo acusatório, já haviam combinado entre eles, que eu percebi. O promotor requereu a revelia e o juiz decretou a revelia do meu cliente. É, algum, algum efeito prático nisso? Nenhum. Tá? O máximo que vai acontecer, que é o que a lei prevê, seria a não mais obrigatoriedade do Estado em intimar o réu para comparecimento das outras audiências, o que também não vai trazer nenhum prejuízo, tendo em vista que eu, advogado, estarei sendo intimado, eu, obviamente vou comunicá-lo. Então, gente, a gente tem um Código de Processo Penal de 1941, a Constituição chegou em 88, já vai lá se tanto tempo. A jurisprudência tem andado no caminho, né, para tentar modernizar, tentar trazer a figura do direito e garantia individual do réu, mas a gente ainda tem juiz, né, infelizmente, que insiste no processo assim, ser feito, que não vai trazer nenhum benefício para o Estado, no geral, se
no estado, no momento de que está perseguindo alguém, no bom sentido, para acusar, ou na hora de decidir, não tem efeito nenhum. Então, me parece que quando a gente utiliza a lei, quando a gente apresenta argumentos, quando a gente usa aquilo que é direito do cidadão, parece que é uma afronta desses magistrados e eles, de alguma forma, tentam, é, sabe, aplicar umas medidas ineficazes que, aparentemente, para quem está de longe, produz um efeito, mas não produz nenhum. E pior, às vezes, faz um ato desse que gera uma nulidade no processo e contamina todo o processo, gera um prejuízo danado. Então, se você estiver realizando uma audiência, ou se você vai fazer uma audiência, a pergunta que você pode, e às vezes fica essa dúvida, é: eu sou obrigado a levar o réu? Em princípio, não. Ok? Até para a qualificação do réu, se ele já tivesse sido qualificado, eu entendo que não há obrigatoriedade, tá? Então, fica aí essa dica. É, Você leva o réu se você quiser ou não. Ah, Zé Carlos, e agora na próxima audiência? Na próxima audiência eu vou ouvir uma testemunha de defesa e depois vai ser ouvido o réu. Obviamente eu vou requerer a oitiva do réu. Vou querer que ele seja interrogado. Claro que pela minha estratégia, só quem vai fazer as perguntas sou eu. Então fica essa dica aqui para você, tá? Que réu não é obrigado a comparecer ao ato da audiência, exceto se tiver, por exemplo, uma medida cautelar em que o juiz, né, coloque o seu cliente em liberdade, né, e dando a ele, né, como uma obrigação, uma contrapartida, né, um ônus de comparecer aos atos processuais, sob pena de revogação da liberdade provisória, aí ele é obrigado. Mas se ele está respondendo o processo em liberdade, ou se já está preso, e se ele não quiser comparecer, é só ele não comparecer, tá? Então, e não gera nulidade nesse processo. Agora, a aplicar a revelia como essa magistrada fez, aliás, me chamou muita atenção, porque até eu estava observando lá a pauta, eu observei todas as pautas, todos os processos que estavam na pauta, o que tinha de testemunha de juízo lá naquele juízo, né, naquele tribunal, é um absurdo. Então, demonstra muito claro a existência do que eu chamo de litisconsorte ativo acusatório. O MP, por algum motivo qualquer, não arrolou, o juiz vai dar rola, ou seja, ele sai do papel dele, né, sai do papel de juiz e entra no papel do dono do processo, né, do sujeito que quer controlar tudo, como se ele fosse a figura principal do processo, sai da sua imparcialidade e começa a querer controlar o processo. É lamentável, né, que isso aconteça, mas isso ainda acontece. Certo é que não existe essa ideia do réu ser obrigado a comparecer à audiência. Se aplicar a revelia, gente, eu particularmente no meu caso, quando o promotor ainda falou isso, falou: doutor, eu sei que isso não tem efeito nenhum, mas eu vou requerer, e o juiz decretou, eu não fiz nenhuma manifestação quanto a isso, porque não vai ser eu que vou perder o meu tempo para ficar explicando ao magistrado que não tem efeito nenhum. Na próxima audiência, vai ser ouvida a testemunha de defesa que foi arrolada, mas não foi intimada, e vamos ouvir o réu com as minhas perguntas e o processo vai seguir. Então, efeito de revelia no processo penal, gente, é praticamente zero para mim, com exceção se tiver uma contrapartida de uma liberdade provisória condicionada ao comparecimento dos atos do cliente, como uma audiência, por exemplo. Fora isso, não temos que ficar levando o réu, ok? Então, fica essa dica para você. Logo, a gente está retornando para dar informações práticas no seu dia a dia que você vai estar utilizando, que você vai enfrentar aí. Não precisa ficar nervoso, não precisa gaguejar, não precisa. Gente, não precisa nada disso. Né? Se o juiz perguntar para você por que você não trouxe, você não precisa nem responder, silêncio. Você faz parte do mundo da advocacia e eu vou me abster de emprestar essa informação. Ponto. Ou se quiser ser educadinho e tal, fala: olha, a questão técnica minha eu ainda estou decidindo. Se ela decretar, não vai acontecer nada, tá? O juiz pode realizar a condução coercitiva do réu? Já tem várias decisões do STJ e STF dizendo que não. Então, é só vocês estarem atentos a isso aí. Logo, a gente está retornando aí para estar
falando de outros assuntos aí. Grande abraço para vocês.